Maiores detalhes aqui, Pascoal. O Flamengo acertou a renovação do João Gomes até 2027. Agora está confirmada a notícia. E ele vai receber aí um pomposo aumento. Ele passa a ganhar 5 vezes mais do que ele vinha ganhando. Merecidamente. É um jogador realmente que tem se destacado bastante. Então, o João Gomes tem um novo compromisso com o Flamengo. Informação confirmada. 5 vezes do que ele estava jogando? Do que ele estava ganhando. Do que ele estava ganhando? Ele vai chegar perto do que ganham os caras, os top de linha, hein? Não, fica bem longe, Pascoal. Ainda? Porque ele vinha ganhando um salário muito abaixo do que o padrão de um jogador no futebol profissional do nível dele vinha ganhando. Tá jogando. Domingo teremos no Maracanã, 4 da tarde, um dos maiores clássicos do futebol. Flamengo e Fluminense. Enorme rivalidade, Maracanã cheio, torcida do Flamengo já esgotou a sua parte dos ingressos. Teremos mais uma vez um grande público no Maracanã. Uma informação de agora a pouco e uma notícia boa para a torcida do Flamengo. Está caminhando a renovação de João Gomes com o Flamengo. Na verdade, ele já tem um compromisso, mas está sendo negociado um aumento salarial, uma extensão de contrato e, consequentemente, um aumento da multa rescisória, porque o João Gomes é um jogador que tem um potencial de venda muito grande. Isso estava travado, mas parece que no dia de hoje a coisa começou a caminhar melhor, as partes estão se entendendo, então o João Gomes deve assinar um novo compromisso com o Flamengo. E João Gomes pode estar em campo domingo. Aí você vai perguntar assim, pô, João Guilherme, mas ele é do time das Copas, né? Aquele time que o Dorival coloca com o Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Pois bem, o Flamengo ainda acha que pode disputar o título do Campeonato Brasileiro. E vem aí uma data FIFA em que o campeonato ficará parado por 10 dias. Por causa disso, existe uma possibilidade muito grande do Flamengo ir domingo para o Fla-Flu com o time que é considerado a sua força máxima ou, pelo menos, boa parte do time que é considerado mais forte do Flamengo para domingo, viu, Pascoal? O Flamengo jogou na quarta, né? Exato. E jogou, com todo respeito ao São Paulo Futebol Clube, jogou bem descansando, né, senhor? Foi, Pascoal? O São Paulo... o Flamengo jogou descansando. O Flamengo foi lá... O futebol é mágico, cara. O futebol é uma coisa espetacular. O jogo tá ali, o São Paulo se dedicando, marcando, e o São Paulo e pá, e pum. O debochado não pegou na bola... Não pegou na bola. Quando pegou, o que aconteceu, Pascoal? A primeira que ele pegou, cesta. Aliás, um gol muito bonito coletivamente. Impressionante. Davi Luiz, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta finalizou um belo gol do Flamengo. E aí você vai dizer, mas teve a fatalidade do Diego escorregar no lance, aí ele não chegou para fazer a cobertura. Aí você vai encontrar fatalidades. Aí você vai encontrar o que poderia ser feito, mas o fato é que ele não tinha pego na bola. Exato. Quando ele pega na bola, cesta. 1-0. Decidiu, né? Decidiu, é verdade. Decidiu. Decidiu o jogo. Decidiu o jogo. E a partir daí, eu até acho que o São Paulo fez um bom jogo. Respeito muito a postura do São Paulo. Acho que fez um bom jogo. Mas o Flamengo jogou naquela do freio de mão puxado, né, meu senhor? Maiores detalhes aqui, Pascoal. O Flamengo acertou a renovação do João Gomes até 2027. Agora está confirmada a notícia. E ele vai receber aí um pomposo aumento. Ele passa a ganhar 5 vezes mais do que ele vinha ganhando. Merecidamente. É um jogador realmente que tem se destacado bastante. Então, o João Gomes tem um novo compromisso com o Flamengo. Informação confirmada. 5 vezes do que ele estava jogando? Do que ele estava ganhando. Do que ele estava ganhando? Ele vai chegar perto do que ganham os caras, os top de linha, hein? Não, fica bem longe, Pascoal. Ainda? Porque ele vinha ganhando um salário muito abaixo do que o padrão de um jogador no futebol profissional do nível dele vinha ganhando. Tá jogando bola, hein? Mas ele passa a ganhar 5 vezes mais. Posso falar, quem quintuplica o salário
Fala não, Pascoal, que dá até calafrio. Até calafrio. Quem multiplica o salário por 5... 5. Tá bom, hein? Vou falar pra você, dá uma olhada aqui. E merecidamente. Né? Arrepia. Esse é o negócio que em breve, Pascoal, a chance dele aumentar o salário dele 30 vezes é muito grande. Aqui, ó, João, dá uma olhada aqui. O cara tá arrepiado, Pascoal? Aqui, ó, dá uma olhada. 5 vezes o salário, Pascoal. Aí é aquele negócio do cai o queixo. O cara fala assim, ó, cai o queixo lá, Pascoal? Eu vou falar um negócio pra você, eu vou multiplicar o seu salário por 5. Nossa senhora, e aí, Pascoal? Você não tem o que falar, você vai assim... Caiu o queixo. Como é que faz, Pascoal? Como é que faz? Não, volta o queijo, Pascoal. Como é que é? Faz a queda. Caiu o queijo, Pascoal. Pascoal, o seu salário eu vou multiplicar por 5. Eu não respondo nada, eu faço assim. Caiu o queixo. Segura o queixo. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Não adianta se queixar. Não adianta se queixar. O Pedro vai marcar. Mas eu acho que o Flamengo tem um dia a mais de descanso do que o Fluminense. A diferença. Isso pesa muito, porque um jogo na quinta, um jogo decisivo e teve que se dedicar até o último momento, perdeu por 3-0. Como o Calçari falou, nos últimos 10 minutos tomou 2 gols e aí a Viola já estava chega abatido, né? A Viola já estava colocada na cesta. É hora que a organização já não existia. Aí não tinha mais nada. Emoção. Mas aí é a dedicação. Os caras se dedicaram muito em campo. Então, eu acho que nessa hora vale muito o pensamento do Abel Ferreira. Né? Você tem 24 horas para comemorar e 24 horas para se lamentar. Então, hoje, o pessoal está doído lá. Sim. Vai se apresentar doído. Amanhã já tem que estar legal. E não tem tempo. O que vai fazer amanhã de treino, meu senhor, o Fluminense? Como diria meu avô Pascoal, Nienteripil. Nada. Não vai fazer nada. O máximo, o treinador vai pegar. Eu não quero você aqui, eu quero você aqui. O André, aqui. O André não precisa explicar para ele o que ele tem que fazer. Lógico. E para nenhum jogador do Fluminense que já está lá. Só é o cansaço mesmo que a gente vai... Mais trabalhando a cabeça do que... Mas é o psicológico de recuperação. O Calçade, a influência é um resultado muito forte, né? O Fluminense terá 3 dias aí para encarar o Flamengo, um jogo importantíssimo na sequência do Campeonato Brasileiro. Tem um outro detalhe também, né? Pela importância do jogo, pela rivalidade, caso o Fluminense supere o Flamengo, essa eliminação da Copa do Brasil ela já fica um pouco... Seria o melhor dos mundos, lado, né? Seria um fantástico, mas o que é muito difícil acontecer. Eu acho que os dois, olhando assim para o que vem a seguir, depois do domingo, que é uma data FIFA, então você vai poder descansar todo mundo, exceto os que vão para a seleção. Exato. Alguns vão viajar o mundo para jogar ou para ficar no banco e depois voltam mais cansados ainda. Então, a administração, por exemplo, do Arrascaeta é toda particular. Dos que ficam, fantástico. Eu acho que o Flamengo jogou na quarta, dá para jogar no domingo, não precisa fazer a troca porque... será dada, os jogadores vão ter essa folga depois, que é recuperação, né? Para poder ter a melhor estrutura possível para competir bem. O que vem por aí é gigante. Mas são 3 jogos para ganhar 2 títulos. Nesse caso, entra também o fator psicológico do técnico com o grupo. Olha, o time do Campeonato Brasileiro é esse aqui. E chega na hora do Campeonato Brasileiro, você tira o time para botar o das Copas. Eu acho que aí entra, porque é o seguinte, o jogador fala, mas peraí, não era o meu... O Filipão soube fazer isso muito bem em 2018. Não sou eu que estava jogando? Mas eu não acredito que isso seja tratado lá dentro, internamente, dessa forma. Isso aqui é um time, isso aqui é outro. É uma escalação, a escalação é essa aqui, a escalação é aquela ali. É que quando o jogador está suspenso do time do Malvadão, aí vem pro Malvadinho. Entendeu? A dupla de zaga não pôde jogar. Perfeito? Aí na Libertadores. Aí o que fez? Jogou o Campeonato Brasileiro. O Gabigol teve que tirar. O Gabigol teve que tirar de tudo. Estava pendurado. Teve que tirar de tudo. Aí tirou de tudo. O Pedro tirou. Isso a gente entende. Agora, por quê? Os caras estão jogando. Você deu a eles essa condição. Se você tirar deles essa condição, o jogador começa a te olhar. Mas agora vai diminuir isso, Pascoal. Agora vai diminuir isso. E o Dorival vai ter que administrar realmente. O Flamengo, depois de 100 dias, o Flamengo terá uma semana sem jogos. Tem esse detalhe que o Calçade levantou. 6 jogadores do elenco estarão com suas seleções. Não poderão estar trabalhando com o grupo. Gente. Mas depois de 100 dias, o Flamengo terá uma semana sem jogos. E essa situação de colocar o time alternativo, ela vai começar a diminuir, porque outubro, por exemplo, terão 3 datas decisivas. 12 e 19, Copa do Brasil.
29 de outubro, a final da Libertadores da América. Então, próximos a esses encontros, obviamente que esses outros jogadores terão espaço. Agora, aumentará o espaço entre esses jogos decisivos e jogos do Campeonato Brasileiro. Sim, então, isso vai começar a diminuir um pouco esse rodízio. Porque ele vai precisar dar rodagem para o time A. Eu entendo isso. Exato. Mas esse de domingo, Sim. eu acho que ele não pode perder a mão disso. Eu acho que isso vai muito da maneira que ele conduz o trabalho. E me parece que essa condução ela é muito clara por parte do Dorival, de entender que o Flamengo tem um time principal, que o time chamado A só não joga o Campeonato Brasileiro por uma questão física, e mais do que simplesmente ter escolhido os times para campeonatos diferentes. Estou curioso para ver, mas me parece que é uma administração um pouco mais tranquila por parte do Dorival. Uma curiosidade, e a gente juntando os assuntos, né, a gente falou da preocupação com a Arrascaeta, com Copa do Brasil, com a final, com o Pubs, com convocação, com data FIFA, com histórico. Sabe quem vai cuidar do Arrascaeta na seleção uruguaia? O Bruno Maziotti, que é o coordenador, o consultor do Corinthians da parte de saúde. Porque o Bruno também faz parte da comissão técnica da seleção uruguaia. E é um ótimo profissional. E ele vai cuidar do Arrascaeta durante essa data FIFA. E é um tremendo profissional. Ele é um dos melhores fisioterapeutas do mundo esportivo. E ele foi o cara que, quando o Renato Augusto chegou ao Corinthians e vinha de uma série de lesões, bem mais novo, ele conseguiu dar uma sequência ao Renato Augusto e curou o Renato Augusto. Ele balanceou. O Renato Augusto tinha uma perna mais forte que a outra. Ele conseguiu balancear isso, dar a ele condições de jogo e limitou as lesões. Praticamente, sim. Mas, meus amigos, então, falando do Fla-Flu domingo, a tendência é que o Flamengo vá com a sua força máxima ou quase toda a força máxima. Está correto o Dorival fazer isso na sua avaliação, Cláudio? Correto se ele entender que os jogadores têm condição. Por exemplo, o Arrascaeta tem um probleminha no pubis. Ele vai jogar, jogou a decisão, quarta-feira vai jogar, domingo joga no Uruguai e aí ele volta. Bom, aí o Dorival vai ter que cuidar dele na volta. Então, como é que ele está? Apenas um incômodo ou é algo com o qual o Flamengo deve realmente se preocupar? A comissão técnica, certamente, do Uruguai vai saber, olha, a Arrascaeta, se forçar a barra aqui, pode dar problema. Ou eles vão usar o Arrascaeta sem dó, problema do Flamengo. Pode ser. Isso acontece com todas as seleções. O que eu vejo o Dorival tem que administrar o Flamengo agora de trás para lá da frente, aqui para trás, que é dia 29, pega ali aquela bandeirinha, põe no mapa. 29 de outubro, 19, 12, Fla-Flu. Aí tem 10 dias, depois tem uma sequência de jogos, vem as finais. O Flamengo, eu acho um absurdo, acho uma loucura, na verdade. O Flamengo arriscar jogadores numa competição em que ele está 9 pontos atrás do líder, restam 36 em disputa, 36 pontos. 9 dá um quarto desses 36. A diferença é grande, ele vai arriscar os caras aqui para negligenciar a escalação da final. O Flamengo, para se equiparar ao Palmeiras, dentro de uma... Se mantendo essa mesma regularidade, o Flamengo tem que fazer 10 vitórias em 12. Gente... 10 vitórias em 12, né? Vamos cuidar das finais, onde o Flamengo pode ganhar as duas. Posso falar a sequência de jogos? Manda pois ver. Bem, Fla-Flu domingo, Maracanã. Aí vem a data FIFA na quarta-feira, dia 28, quando termina a data FIFA, na véspera, o Flamengo jogará com Fortaleza lá no Ceará e neste jogo, muito provavelmente, não contará com esses 6 jogadores que estarão nas suas seleções. Exatamente. No caso, Pulgar e Vidal, na seleção chilena, Pedro e Everton Ribeiro na seleção brasileira e o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia. Esses jogadores não deverão participar desse jogo. Depois, o Flamengo receberá o Bragantino no dia 1º de outubro. Aí, no dia 5 de outubro... Aí começa... Flamengo e Internacional Maracanã. Esse jogo do Flamengo... Confronto direto. Aí tem uma semana... Para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Aí é que entra, como disse o Calçado, a negociação. A negociação da Flamengo e Inter, 5/10. Aí, um jogo antes do primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, Cuiabá e Flamengo lá então, assim, Cuiabá. Flamengo e Inter vai ser o último jogo do time principal. Aí, contra o Cuiabá, vai o Malvadinho, como disse o Pascoal. E aí, no dia 12, vai o Malvadão. E aí é o seguinte, no dia 15 de outubro,
entre os 2 jogos do Corinthians, o Flamengo receberá o Atlético Mineiro no Maracanã. Com o Malvadão B. Ah, com certeza. Malvadinho. Seguramente. Aí, passou a final da Copa do Brasil, dia 19. O primeiro jogo seguinte, América Mineiro em Belo Horizonte. Dia 26 de outubro, o último jogo antes da final da Libertadores, Flamengo e Santos no Maracanã. Esse já é o malvadinho do malvadinho do malvadinho. É o seguinte, ó, o Malvadão vai jogar. Não é ninguém, né? Ó, o Malvadão joga dia 19. Bonzinho. Dia 19 é a segunda final, joga o Malvadão. E ele só volta a jogar na final da Libertadores. Claro. Entre as 2 finais, descansa, dia 22, treina, condiciona. Contra o América, dia 22, você fala, então, de uma 12 semana até 29? Não, dia 19. da final. Dia 19. De 19 a 29, esses 2 jogos entre as 2 finais, a da Copa do Brasil e a da Libertadores, até porque tem viagem para Guayaquil, etc e tal, vai jogar o Malvadinho. Contra o América, provavelmente ele vai dosar. Você pode deixar 5 titulares no banco, 5 jogando. Você tira os 5, bota os outros para dar atividade. Ou seja, os caras vão jogar muito ainda, hein? Não, tem que ser moleza isso aí para administrar isso aí. Que não volta jogo. Pode ficar tranquilo. O jogo tem bastante. Agora, eu acho que tem que aproveitar esses 10 dias agora. 10 dias para recuperar jogador lesionado, 10 dias para condicionar quem não está muito aí legal. É que está. Pedro não estará, Everton Ribeiro não estará, Arrascaeta não estará. Tem que cuidar. Ou seja, os caras não vão ser recuperados lá. Não dá. Eles estarão com suas seleções. João, esse é um detalhe. João, a gente quando fala em poupar, fica essa coisa, eu vejo como recuperação de jogador. E quem lida com treinamentos diz que recuperar é tão importante quanto treinar. Não existe na recuperação, porque aqui se olha a recuperação como se fosse os caras fossem vagabundos. A gente tem uma visão bem deturpada do que é isso. Mas, João, o Flamengo foi finalista do estadual, não foi? Foi. O Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Sim. Finalista da Libertadores. Exato. E vai disputar as 38 rodadas do Brasileiro. Ou seja, o Flamengo não perdeu datas em nenhuma competição. O Flamengo fará 77 jogos esse ano. É o máximo possível, porque exatamente chegou até o final em todas as competições. Só para você ter uma ideia, 77. 77 jogos. Se a Liga dos Campeões geralmente é vencida por equipes que tem 57 jogos, 55. Ou seja, 20 a menos. E equipes 22. que chegaram assim, ganharam a Copa Nacional, estão na final da Liga dos Campeões. Fizeram todos os jogos possíveis. Fizeram todos os jogos possíveis. 55. Então, é de 20 a 22 jogos a mais do que um time no mundo civilizado do futebol que ganha tudo e ganha dinheiro. É mais de um turno de Brasileirão a mais. É mais um turno. Não é a quantidade de jogos que traz sucesso, e sim como você lida com as partidas que tem. E aqui a gente lida muito mal. 77, é por isso que... 77 por isso jogos. que em fevereiro, você está falando, mas poupar em fevereiro? Em março, poupar em março? Porque senão, cara, a hora que chega estoura no final. Aqui, acabou. Empate domingo. O Palmeiras está a 8 pontos do Internacional e a 9 pontos da dupla Fla-Flu. Empate domingo. Dependendo do que acontecer no Allianz, claro, mas a tendência é que o Palmeiras vença. Os dois morrerão abraçados no Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês? Possivelmente. Até por toda essa estratégia, no caso do Flamengo principalmente, de dosagem de elenco, de escolher os melhores momentos de colocar, de preparar para uma final, como vai ser a final de Guayaquil, como serão os 2 jogos contra o Corinthians. É claro que matematicamente não, e o futebol sempre possibilita assim, remontadas históricas, como o Fluminense de 2009, escapando do rebaixamento, aquela loucura toda. Tudo isso matematicamente pode acontecer. Mas, assim, para quem perder o Fla-Flu e em caso de empate, é praticamente cumprir tabela. O empate, eu acho que é o pior resultado possível para os dois. Não, para quem perder é pior, né, pastor? Não, porque o empate tira os dois da parada. Mas o que perder também tem. Mas o que ganhou fica. Sim. Entendeu? Dois, o que ganhou continua na luta. Empate, os dois morrem juntos. O empate é o pior resultado pro jogo. Para eles é o pior resultado. Mas o Flamengo pode ganhar e abrir. Legal. Mas aí é uma situação diferente. Você abriu essa diferença. Se você empatar, um abraço pro Leitão. Eu não quero deixar você nervoso, não, até porque você é meu amigo, eu amo você e eu prezo pela sua saúde. Mas eu acho que terça-feira a chance de tocar o hino neste programa do Palmeiras é muito grande. Porque eu vou dizer pro senhor. E o senhor guarde a combinação, hein? Se der empate no Fla-Flu, é impossível? Não é. Se o Atlético Goianiense, desesperado para fugir da zona do rebaixamento, vencer o Internacional,
Na segunda. Olha aí. Ou se... E o Palmeiras vencer o Santos, o que é perfeitamente... São combinações extremamente possíveis. Se essas 3 combinações acontecerem... Não é loucura. Terça-feira... É isso, Fabrício Safel? Sabe o que vai acontecer na terça? Na terça abre o programa com o hino do Palmeiras campeão, é isso? Então perfeitamente. Da Ziquezira. Bom, O Pascoal ele fica nervoso com isso. Você sabe o que vai acontecer na terça? O quê? Se acontecer tudo isso, e é plausível. Não são, não são resultados absurdos. É possível. A diferença do Palmeiras para o Flamengo será de 11 pontos. E 33 pontos em disputa. 11 para 33 é um número de terço. Vitórias ainda entre É um eles. E o terço. Inter perdendo para o Atlético Goianiense. É um terço. Pode passar para 11 também. Acabou, Pascoal. É um terço dos pontos em disputa, a tua vantagem. Para um time que perdeu até aqui 2 jogos do campeonato. Um na primeira rodada, pro Ceará, e outro pro Atlético Paranaense em casa. E jogando... Na volta do retorno. Pascoal, eu sinto que Zupac e Calçade estão apoiando o Atlético. Isso é uma coisa... Olha, eu acho que nessa combinação... É desnecessário. Olha, mister Pascoal. Pega aí a relação de jogos do O Internacional. Fabrício já confirmou que se isso acontecer, terça Pega, tá por por gentileza, o senhor tem... Não, eu não sou contra esse negócio de tocar hino antes de... Esse negócio de antecipado, eu tô... Mas lembrando, Pascoal, lembrando, meu querido Pascoal, que embora você não goste, o se entra em ação. Não, se não entra. Se der empate no Fla-Flu, se Atlético Goianiense vencer o Inter e se o Palmeiras vencer o Santos, tocaremos o lindo hino do Palmeiras. É um dos hinos ganho mais do lindos do Corinthians, Brasil. o Corinthians estaria fora da final da Copa do Brasil. Estaria o Fluminense. Se não joga.